o tema que eu vou trazer hoje é um tema livre, ela tinha permitido e eu dei 2 opções e ela escolheu muito acertadamente motivos de resignação. Tudo que a gente está precisando, né? Conhecer esses motivos de resignação, não só conhecer, como mantê-los, né? À mão, né? Na nossa mente, para tirar rapidinho, porque toda hora a gente tem que estar compreendendo isso, né? É o capítulo 5º, é o item 12, bem-aventurados os aflitos, né? Então, eu vou compartilhar, sim, um PowerPoint com vocês, tá? Vamos ver. Já estão vendo, né? Estão vendo direitinho? Então? Sim, está direitinho. Não, vou voltar. Então, começamos com a imagem que se refere a todos nós, todo aquele que está numa estrada de dor, e somos nós, né, aqui nessa estrada de dor, esse momento de transição planetária, são muitas dores. Todo aquele que vive esse momento tem sempre em mente, tem sempre à mão uma frase também que foi criada por nós, exatamente para enfrentar esses momentos de profunda escuridão, porque é o contraposto da luz, né? Aquela frase conhecida, há de haver uma luz no fim do túnel, não é isso? Essa frase é maravilhosa, né? E essa frase é o que vai carregar esperança para dentro de nós. É uma frase que comunica o alívio, a recuperação. E esta é uma ideia que combina com o ponto que é bem-aventurados os aflitos. Essa grande esperança, essa grande certeza, mais que esperança, que vai haver uma luz no fim do túnel, né? E Joana de Ângeles vai nos dar as ideias para fechar e comungar, né, com essa perspectiva de esperança. Diz ela, isso é um pedaço do texto, né? Vives, enquanto na dor, né, na estrada de dor, vives momentos de felicidade, de que ainda não te apercebeste. Diante dos teus olhos estão as paisagens ridentes, ricas de beleza e cor. Isso ela está se referindo, o texto maior, né, a parte da frente, se refere ao momento de dor, e ela diz que dentro da dor, dentro da aflição, a gente está vivendo isso. Qual é essa referência? Essa é uma explicação para o que vai vir depois dessa estrada difícil de dor. Essa estrada difícil de dor, cheia de atropelos, né? Cheia de obstáculos, somos nós que criamos e já sabemos, né? Então, a perspectiva de estarmos nela e de estarmos desobstruindo todos aqueles obstáculos que deixamos no caminho é que nos traz essa convicção que a Joana nos faz. Vivemos, sim, momentos de felicidade, que ainda não nos apercebemos, porque naquela hora a estrada está toda desobstruída e a consequência de uma estrada desobstruída veio até mim. Um carro bateu e eu estou doente, ou outro foi acidentado, mas daquilo vai sair a desobstrução daquela dor. Então, é com essa perspectiva, né, que a gente vai continuar a nossa reflexão, baseado nessa fala, não só da Joana de Ângeles, mas como de qualquer orientador, né, que venha à mente de qualquer um de nós, aquele que está sentindo dor,
vai nos levar a essa esperança, a essa confiança em nós, né? Então, é com essa perspectiva de esperança, em certezas que a doutrina espírita vai nos dar, é que a gente vai seguir o caminho da nossa reflexão da noite de hoje. Momento de dor, né? Dor é algo que realmente estamos passando, sim, bastantes e muito duras, né? Esse momento de chegada, caminhada para a regeneração, né? Todos os expositores aí de renome nos dizem que é o Enem, né? O Enem da nossa vida, né? O Enem das nossas provas, né? É aquela dureza. Mas quanto à causa dessas dores, todos nós já sabemos, né? Através de Jesus, que vai nos dizer a cada um, segundo as suas obras, e o Espiritismo vai nos repetir, né? Que é a lei de causa e efeito, a lei das escolhas. Escolhemos e aí causamos algo, um conflito, um desacerto, um desajuste na nossa vida e na vida dos outros, e essa é a parte muito importante, né? Ferir o semelhante, desconstruir a harmonia em volta. E isso certamente vai dar trabalho mais tarde para quem provocou, e somos nós, e é a dor. E é dela que a gente vai sair bem-aventurado. E é uma fala de Paulo também, né? Vamos buscar essa referência em Paulo também, quando ele diz: todo bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a ideia da causa dessa dor está bem aí dentro, né? Dessas perspectivas que a doutrina espírita nos renova o tempo todo na nossa mente, né? Então, Kardec começa esse item, motivos de resignação, com essa frase: suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura, né? E essa ótica, né, de vida futura nós abraçamos com a doutrina espírita. Então, é uma certeza que a doutrina espírita nos passa, a qual nós nos devemos conectar definitivamente, porque certeza é uma coisa, né? É mais que conhecimento. Você conhece, pode guardar por alguns minutos, não ter certeza daquilo, duvidar o tempo todo. Então, eu conectei essa ideia principal aqui para você ter motivos de resignar diante de tantas dores. São famílias inteiras perdendo aquele que é a base da família, né? Que faria todo mundo se alimentar. São tantas outras dores, né? Não só de desencarnes, mas de todas as outras formas, nos testando, que é preciso ter certezas dentro de nós. Um item de motivo de resignação é ter certeza. Então, essa certeza de uma vida futura, né? E eu vou conectar também essa ideia para nós. Eu trago muito para mim, acho ela muito valorosa. Vida futura é daqui a 5 minutos e já é encarnado, tá? Porque é ela que vai dando os nossos passos até chegarmos à vida futura, no mundo espiritual e a próxima encarnação, né? Tudo isso é vida futura, né? Então, é essa perspectiva, né? Nessa fala, né, o que a gente sente? Que deveríamos, mais à frente dessa fala, e eu não copiei, Kardec vai dizer que deveríamos nos dar por felizes, deveríamos nos sentir felizes por Deus ter reduzir a vossa dívida. Outra coisa que é uma certeza que a doutrina espírita nos traz, que a dor que a gente projetou na vida não é do mesmo tamanho
o percentual de recuperação que a gente vai fazer em cima do estrago que a gente causou. Não é assim? Todos nós sabemos disso, não é? Então, não há fardo mais pesado que ombros. Deus minimiza as nossas provas, as nossas dores. Fizemos um mal com extensão tremenda. E quando a gente vai, entre aspas, resgatar aquela condição, que é a palavra que sempre fica em foco para nós, dívida, ela vem diminuta. A outra palavra, entre aspas, cobrança, né? Cobrança, ela vem diminuta. Então, a palavra dívida aqui aparece, é a palavra cobrança, e vamos trabalhar essa ideia, né, com uma perspectiva da Joana lá. Sentir felizes por estar com uma pena reduzida, entre aspas. E essa ideia, né, de sofrimento, de dívida, de manter isso conosco, essa ideia de culpa, não de um trabalho alegre, como diz a Joana lá na frente, nos lembrando que vives momentos de felicidade. Que Jesus também vai dizer aqui no Bem-aventurados Aflitos, bem-aventurado, porque já está passando por aquele momento de recuperação e mais tarde estará feliz, né? Mas a ideia de dívida, essa ótica, né, de dever, nos faz muito mal. Alimentamos essa perspectiva que gera essa ideia de culpa que todas as outras religiões, né, foram trabalhando na nossa mente, ou nós deixamos que fossem trabalhadas ao longo das nossas encarnações. E agora a gente precisa se livrar do sentimento de culpa para deixar vir o sentimento de que eu trabalhe rapidamente para desobstruir a minha estrada que está cheia de dor. Não só para mim, como para o outro também. A estrada que eu deixo, a estrada que eu abro, é por onde passam os meus queridos, né? Todos os nossos relacionamentos passam na estrada que eu estou construindo, que sou eu, representado como um caminhar. E se eu produzo dores ainda, como essas pessoas ficam, né? Então, a ideia de culpa é uma ideia, como a Joana vai dizer nos estudos dela psicológicos, vai lembrar para a gente, é uma ideia que carrega sabotagem para os nossos objetivos, né? A gente se sabota. Há tanta dor na nossa vida provocada agora pela ideia de que eu sou culpado, eu tenho dívidas e eu tenho que ressarcir isso. Então, uma próxima ideia que vamos trabalhar aqui é o significado da palavra resignação. Eu encontrei um significado não, origem etimológica, né? E é a origem do latim. Está nesse site que é origemdapalavra.com.br. Vejam só que muito interessante, né? A palavra resignação vai ter o núcleo, né? Que é a raiz, vem do latim, é da linguagem muito antiga usada, né? E tirando o signare, significa fazer uma marca, né? Fazer um registro contábil. Essa era uma linguagem de contabilidade, né? E originalmente significava fazer um registro no lugar do crédito. Então, é oposto, então, oposto. Então, você contrapunha no lugar da dívida, no registro anterior, que era de dívida, um crédito. Olha que magnífico, né? Então, era uma linguagem contábil, que era oposto, signare era fazer uma marca, né? E signo era a marca. Então, esse significado, essa origem de um estado contábil, olha como, de um acontecimento contábil, olha como se encaixa perfeitamente para a gente ver, né? E qual é o motivo de você se sentir bem,
feliz, olhar com um olhar de que vai haver uma coisa à frente, e muito boa, como nos diz lá no começo aquela frase, né? Você vai pôr no lugar da sua dívida, da marca da sua dívida, um lugar de crédito. É esse o grande trabalho, né? De resignação. Agora, os motivos, né? Então, Kardec vai falando mais à frente, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve. Então, essa ideia é ligada lá, né, que Deus reduz a pena, a dívida, e então a ideia que a gente já conhece e mantém, talvez, de um modo não tão acertado, né? Não tão amplo, não tão esperançoso, que é de manter a dívida, né? A ideia de dívida, que é essa, né? Faço logo o meu dever direito, refaço aquele caminho, corrijo lá aquelas entrelinhas dentro de mim para produzir um caminho de direito, né? E me liberto rapidamente. Mais um motivo de resignação, né? Outro. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. E sobre essa fala, todos nós, espíritas, já temos enormes conhecimentos, precisamos ter certeza, né? Certeza. Então, a certeza de que é preciso encarar na vida terrena o que é prova realmente. É karma, é prova, é dor, é maceração. Outro motivo de resignação. Aprender a encontrar aquilo que a gente já sabe muito bem, uma ressignificação, que dê realmente um alívio dentro de nós. E nessa parte, também a Joana de Ângeles vai contribuir conosco, dizendo a seguinte frase: o homem tem o hábito de se considerar desditoso, não é? A mesma fala por outros orientadores que vitimização, não é? A gente é sempre desditoso. Há uma desdita na nossa vida. Vinda de onde? Não sei, dos céus. E se vem realmente das nossas dívidas, é todo aquele peso, né? Eu sou culpado. Então, olha isso, bloqueando a nossa saída, né? A gente encara todas as coisas que temos que fazer na vida terrena pelo lado difícil. E aí, outra frase da Joana de Ângeles para nos ajudar. Esquece-se que trabalhar para o fracasso gasta o mesmo tempo e energia que deveria aplicar para o êxito. Se refere a essa frase, que também está lá no Evangelho, né? A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. Então, vamos lembrar que esse futuro não é na vida espiritual. Porque se não for aqui, agora, nos próximos 10 minutos, no próximo mês, nos próximos 5 minutos, depois dessas reflexões, não haverá futuro espiritual também. Então, a ideia de que nós vamos conseguir sair desse grande nó que nós mesmos demos na nossa vida, né? E prendemos os outros numa rede de sofrimento, que se nós não atentarmos que podemos conseguir sair disso, é essa continuidade de dor em cima de dor, e esse fracasso, né? Então, olha o que a Joana diz aqui, né? Esquece-se que trabalhar para o fracasso é admitir que nós já somos fracassados. É um fracasso aquilo que está acontecendo, é o término de tudo, né? Dá a mesma energia e o mesmo trabalho do que você acreditar no êxito. Por quê? Por que seria que você reencarnaria? Quem não acredita em reencarnação, mas acredita no fato
olhar o fato de se viver. Você está olhando, está vivo. E tudo é motivo de dor, o tempo todo. As alegrias são pequeninas, né? Tem aqueles que inventam alegrias, né? E se seguram nas alegrias e se distraem o tempo todo. Mas se olhar seriamente, é um caminho, né? Bem, que tem que ser levado com muita atenção, porque há muitos tropeços e muitas dores, mas se você retorna, ou se você vive aqueles fatos tão difíceis, e a gente não precisa agora ir longe, não. Na nossa família já está repleto de acontecimentos drásticos, cruéis, que a gente não sabe como vai sair. É porque Deus acha que há um êxito. E essa ideia, Deus acha, não. O cosmos, o universo, a vida vai ser planificada em cima de êxito. Não há possibilidade de fracasso. Por isso, a repetência. Outra vez, e outra vez, e outra vez. O destino é o êxito. Se eu já posso contar com êxito, por que vou me desgastar no fracasso? Esse é certamente um grande motivo de resignação, não é? E continuando essas reflexões, né? Aquele que apenas, ainda contido no texto, aquele que apenas vê a vida corpórea interminável lhe parece esta, e a dor oprime com todo o seu peso. Então, é a parte que nós conhecemos, né? A parte que nós conhecemos, a realidade, a vida corpórea, a opção de visualizar a mais, né? Que é ter escolhido a doutrina espírita e, a partir dela, abrir-se, né? Esse leque para a continuação de vida, e que todas as propostas da vida física, né? São esse caminho de libertação para vidas melhores e a nossa própria vida renovada, enquanto nesta encarnação, isso é um dever, né? É um dever ser feliz já agora e fazer o bem para os outros, né? É a ideia, né, de que quanto mais eu acredito só nesta vida corpórea, o fato, quanto mais nos determina, estou perdido. Não há melhoria. Olhar a humanidade com esse olhar distraído, a gente diz o quê? Não tem jeito, não é? A humanidade inteira, toda a Terra. Se pensar que numa época de pandemia, os países de primeiro mundo faziam passeatas para não usar máscara, e você pensa, não existe solução para esse mundo, né? Mas é aí que nós, espíritas, ou aquele felizardo, que consegue descobrir a doutrininha espírita e vai lá e pesca, né? Aquele peixinho miúdo primeiro, que depois vai dar muitas outras pescas, né? E essa enormidade de conhecimentos e lógicas vai nos mostrar que não é só esse momento. A vida corpórea não tem esse peso todo, né? Aqui. Aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, então, que encara a vida terrena pelo prisma da vida espiritual, sabe o quê? Que todo momento de dor passa, vai passar, né? Que para os momentos de dores físicas existe o quê? As cirurgias, as anestesias, né? Os momentos de dores morais, 1001 amigos são colocados na nossa direção, soluções que vêm do plano espiritual, enquanto você é um operador atento da sua vida. Enquanto você não está nessa de vítima da criatura aqui. E vítima não é, eu sou culpado, levanto a mão, não. O contrário é ser culpado. O contrário de ser vítima, né, de ser desditoso, é o que eu posso fazer para melhorar esse meu caminho? Aí tem a mão tudo, aparece tudo. Se você está doente, cai em depressão,
vitimizado por aquela coisa que não vai ter mais fim, sem nenhuma razão de resignação, porque resignação também, isso já foi muito batido, não é deitar e chorar, dizer eu mereço, é completamente ao contrário. Quando você percebe que você está num momento de uma promessa de felicidade, de uma estrada desobstruída, quando você se levanta, aparece toda a solução. Quando você vai para o médico e aí ele não dá certo, aí aparece aquilo. Quando você tem um desafio moral para resolver e você se determina, aparecem os amigos, né? Todas essas condições vão acontecer. Outro motivo de resignação, outra certeza, só olhando para a ótica do fato, da nossa vida mesmo. Não precisa nem olhar para a doutrina espírita, mas nós temos a doutrina espírita, que é a explicação dos fatos, né? Então, a gente tem um cabedal inteiro aí, né? A próxima frase, quando ele encara a vida pelo prisma da vida espiritual, considera diminuída a importância das coisas desse mundo, não é? É isso que vai nos acontecer. E aí, quando eu considero diminuída a importância das coisas desse mundo, vai dizer o livro, aí eu começo a moderar meus desejos, vou saber quais são os desejos vãos, né? Quais são as coisas torpes que eu não preciso, né? E que são torpes, né? E torpes é alguma coisa mais séria. Mas os que são também vãos, inúteis, fugazes, né? Vou aprender a moderar meus desejos, vou me contentar com as posições que tenho e diante dos reveses eu vou recebê-los com impressão atenuada. Que impressão atenuada é essa? A minha capacidade de resolvê-los vai entrar em jogo. A impressão atenuada chega a dor. E eu acho, eu sou um pobre coitado, eu não sei fazer nada, eu não confio em Deus, eu não vejo um cosmo que dá resolução para tudo. Eu não olho para fatos anteriores, onde a gente vai ver resoluções. Então, realmente eu estou perdido, né? E é isso que me tranca, né? Então, receber os reveses com impressão atenuada, isso é um motivo de resignação também, depende desse fator. De eu ter confiança em mim, porque sou um ser divino, que acreditar em Deus e acreditar em mim dá no mesmo, né? Porque se eu sou uma centelha divina, Deus está em mim, eu estou em Deus, logo dá para resolver as questões, dá para eu confiar, não é? Então, mais um grande motivo de resignação, né? Estou querendo fazer, vocês estão vendo uma coisa embaixo? Aí, para vocês, não, né? Filmes, estão vendo? Não, né? Eu aderi aqui, não sei como sair, mas tá bom, só estão vendo o slide. Muito bem. Neste momento, né, mais um motivo de resignação, vem esse texto tirado do Consolador, né? Aquele que o Emmanuel vai responder através do Chico diversas perguntas, né? E a primeira pergunta que tem, que se destina ao nosso tema, o entrevistador pergunta, através do Chico ao Emmanuel, a lei da prova e da expiação é sempre inflexível? E aí diz lá o Emmanuel, né? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Se o ser já demonstra, né, tá errado, certas expressões do amor que cobre, se o ser já demonstra certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. E aí a gente tem, né, o cara, né, aquele que era toda a expressão do amor, né? Mas ele, não somos nós? Ah, somos, né? A expressão do amor que o Chico podia fazer, eu não posso, mas eu posso fazer a que a Tereza sabe fazer. A Gisele pode dar a expressão do amor, e o que a gente sabe
que cobre a multidão dos pecados, né? Não é uma ideia só religiosa, não é um termo, né, de impacto cognitivo para a religião, para, né, estou pagando os meus pecados, eu estou me comportando bem. É um termo, é uma ideia, né, de libertação dentro de nós, dessa culpa pungente, de sabotagens que a gente faz, de agressões que a gente profere, né, que a gente vai tirando de nós, agredindo a gente primeiro, por não ter essa ideia, não como um dogma religioso, mas como, eu digo, receita de bolo, para você lidar com cada dia. Quando aquilo te chega, aquele negócio inesperado, aquela dor inesperada, e você diz, é toda a dureza que eu vou ter que aguentar porque eu fiz aquele horror. Não, não é nada disso. Qual é encarar esse revés? Qual é a impressão que a gente deve encarar esse revés? Está diminuído 500 vezes, né? Não há inflexibilidade e outra coisa, está cheio de misericórdia por ali, por volta. E o que mais? Confiando em mim. O que eu já fiz? Eu sou tão inútil? Né? A página de preparo, que a Tatiana leu, né? Fala disso, né? Servir. Eu não servi para nada. Qual o ser que nunca serviu para nada? Nenhum. Nem o bandido. Né? Tem uma história, vou contar rapidinho, que um bandido armado de fuzis até, os dentes para um carro de uma senhora que ia fazer uma palestra espírita num lugar, errou o caminho pelo Waze e para lá. O Haroldo já contou, né? Estou pedindo vênia a ele e estou recontando. E aí, o cara para os carros, esses chefões param os carros, manda abrir. E aí abre e vê a senhorinha lá, vou fazer uma palestra, meu filho, eu vou falar de Jesus. E o homem, né, o bandido, entre aspas, vai dizer, você parece com a minha avó, a cara da minha avó. Instantaneamente ele deve ter lembrado todas as coisas amorosas que aquela avó já... E naquele dia ele serviu. E o que ele faz? Não façam mais isso, não vou. E ele liderou com as motos a saída das criaturas, o salvo-conduto para eles saírem da favela, né? Então, todas as criaturas servem, né, em qualquer momento. E essa sensação é mais um motivo de resignação, não é? Porque diante da dor que eu estou passando, eu vou passar, eu tenho pontos, né? Mais uma fala, essa é tirada do Fonte Viva, o Paulo é que nos exorta, né? Paulo nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes, mas sim, não nos exorta, né? Mas sim regozija. Vou falar isso errado, porque eu não sei falar isso, tá? Regozijai-vos. Saiu. Sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Joana de Ângeles, lá no começo. Por que a estrada que eu vou desobstruir, ela é de fim, finito, término, a dor fatal que vai me levar, que vai me consumir no inferno? Não existe inferno, não existe nada disso. É motivo de trabalho, né? Resignar. Por quê? Por isso. A vida é difícil, bem eu sei. Essa é outra fala do Evangelho, não daqui, é um espírito amigo, né? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. É verdade ou não é? Olha aí o caso da senhorinha que ia fazer a palestra, né? Ela pode ter encarado, como assim? Diante desses cidadãos aí vão, né, me matar essa arma, e aí ela fala aquilo assim, olha a compensação diante, né? Passou aquele momento difícil, que vai mexer no perispírito, algumas coisinhas lá vão ser acertadas, e ela sai ilesa, né? E motivo de resignação, né? De leveza, de estarmos bem,
Uma outra, essa não é uma história, né? Não sei se esse fato se deu, o Haroldo lá, não sei se ele contou que era verdade, mas a que eu vou dizer agora rapidinho também é verdade. Uma senhora muito idosa, já doente, cuidava de uma filha com doença mental e também paralisada com alguns membros no corpo. Uma filha de idade, né? Uma filha de 30 e poucos anos. Tinha irmãs casadas, mas nenhuma delas queriam cuidar da irmã. E a mãe, aquela senhora lesada, quase cega, né? Lesada no corpo físico, né? Já bem idosa, cuidado. O link dessa história é a minha amiga, que era sobrinha dessa senhora e muito se preocupava com o estado dessas duas. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Me passava essas preocupações e a gente vê o plano, né? O plano como se resolve para a dor, né? Motivo de resignação. Há um plano. E o plano é sempre misericordioso. Ele sempre vai dar um jeito de haver mais compensação do que dor. O que acontece? Vivendo aqueles meses todos, aqueles anos todos, e a senhora foi ficando cada vez mais doente. E agora, quem vai cuidar dessa moça desajustada e da senhora também? A senhora morre. A senhora morre. E o que acontece logo depois? A irmã, que mais odiava, entre aspas, né? E muito entre parentes, que não sei, né? Mas a visão dos outros era que odiava a irmã, é que passou a cuidar da irmãzinha, né? A morar na casa da mãe, né? A fazer os serviços, porque também não tinham de morar essa outra irmã, vivia de favor. Olha, como tudo é compensação, né? Como tudo vai se alinhavando numa coisa, esse é um excelente prisma para vermos como motivo de resignação. E não é na história dos outros. Se a gente olhar os nossos fatos passados e recém-passados, a gente vai vendo como tudo se ajusta, né? Principalmente agora que a gente tem um olhar espírita, né? E aí, né, o nosso fechamento, de completar um motivo enorme de resignação, é o final do texto lá, está inserido nesse texto de hoje, né, no Evangelho. Ora, aquele que encara a vida pelo prisma da vida espiritual, o que acontece, né? É a criatura que consegue manter uma ordem mental. Porque muito das nossas aflições, de entrar em depressão, de entrar em pânico, de desgovernar as coisas, mesmo que por uns momentos ou por muitos momentos, né, às vezes se carrega isso por anos, não admitir que tem que colocar uma ordem mental para si mesmo. E outra coisa, não admitir que já tem inúmeros dados na mão, que já tem inúmeros feitos de si mesmo para ordenar essa mente, organizar. Então, fazer essa ordem mental é contabilizar essas certezas, e uma delas é olhar pelo prisma da vida espiritual. Ou seja, nós, organizando os dados que a doutrina espírita já nos deu, né? Não manter em foco que há uma vida espiritual, né? Esses desencarnes enormes, né? Como é que a gente encara esse revés? A extrema leveza que nos dá, depois essa calma que entra no nosso peito quando parte alguém, é fruto disso, né? Desse prisma que agora já é uma certeza, não é uma dúvida dentro de nós, né? E essa pessoa, essa criatura que faz isso, esse ser, ela vê o que é real e bebe na fonte original, né, de toda a solução, a liberdade, a saída, que é o plano espiritual, né? De onde a gente não sai. Nós estamos aqui e eu já estou conectada com o plano espiritual ou não, para estar dizendo tantas coisas que eu preciso ouvir, e que eu não acreditava até
em determinado momento, né, e que agora está surgindo, vocês que estão ouvindo, né, quantos aportes. Então, o tempo todo estamos indo ao mundo espiritual, que é uma interdimensão, né, não é lá, não sei aonde, é exatamente aqui. E agora a gente vai fechar, né, com um exemplo magnífico dessa criatura aqui. E desse motivo magnífico, né, de viver os reveses, as dores, com enormes motivos de resignação. Esse texto aqui, revelado por Kardec, quando Kardec faz um balanço da vida dele, está publicado em umas coletâneas lá, são escritos particulares de Kardec, e ele faz isso 10 anos depois que ele lança o Livro dos Espíritos. Aí ele diz assim, eu fiz uns resumos, cortei frases, né? Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, traíram-me. Nunca mais me foi dado saber o que era repouso. Tive abalada a saúde, mas a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Quando me sobrevinha uma decepção, eu me elevava pelo pensamento e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, donde divisava a minha chegada. As misérias da vida deslizavam por mim sem me atingir. Nossa proposta, uma proposta para nós, né? Quem divisa pelo prisma da vida, que fazia Kardec, diante de tudo que ele passava e diante de tudo que a gente passa, o tempo todo. Entrava nesse prisma, não é imaginação, né? Isso é um recurso, e aí ele conseguia, né, com que os reveses tivessem aquela impressão minimizada, não o atingiam. Nós podemos reproduzir essa ação? Obviamente. Se não é óbvio, é urgente, né? É uma necessidade. E todos nós temos esse passaporte. Recorrei a mim, Jesus dizia, não é? Não diz? Os aflitos, vindem a mim, né? Se não formos a Jesus, que a gente acha muito difícil, quem representa Jesus junto a nós? Os orientadores espirituais, que cada um tem, né? É nosso direito e é nosso dever, então, recorrer à nossa sabedoria, botar ordem em nossa casa mental e aí contar com a ajuda dos nossos amigos, não é? O ponto finaliza assim, ó. Daí tira ele, a criatura sofrida, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que aquele que vive de ciúme, inveja e ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e a angústia de sua curta existência. Então, a doutrina espírita, né, nos dá Jesus, né, que é a doutrina espírita, é o Cristo redivivo, né, para nós, esses motivos de resignação. Eu acho que basta, né? São inúmeros, não é? Então, é isso.